Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede para mais uma aula de geografia. Eu sou a professora Girleide e hoje, dando continuidade ao nosso continente, aos nossos estudos sobre o continente asiático, hoje a gente vai ver os aspectos socioeconômicos do Japão e dos tigres asiáticos. Na semana passada a gente viu a ascensão econômica da China no século XXI. Hoje a gente vai ver sobre o Japão. Então, gente, o Japão é um país arquipélago, Entre o Brasil e o Japão há uma diferença de 12 horas de fuso horário. Se aqui agora são 14h40 da tarde, lá é 2h40 da madrugada. Então, o Japão, gente, participou das duas grandes guerras mundiais e teve o dissabor de experimentar a eclosão de duas bombas atômicas, Uma lançada no dia 6 de agosto de 1945 em Hiroshima e no dia 9 de agosto do mesmo ano, 1945, em Nagasaki. Então, essas cidades foram muito destruídas, mas mesmo assim é um país assim que desenvolve muita tecnologia, é um país assim que tem tido uma grande ascensão econômica, inclusive faz parte dos países mais ricos do mundo. E tem contribuído para as 4 cidades que formam os tigres asiáticos, têm tido grande auxílio do Japão de forma econômica e também tem se desenvolvido economicamente. Então, essas 4 cidades formaram os chamados tigres asiáticos, copiando também exemplos do crescimento da economia ocidental. Então, o Japão é uma das maiores economias do mundo. O país apresentou notável desenvolvimento tecnológico e industrial na segunda metade do século XX e foi um dos responsáveis pelo grande crescimento econômico dos chamados tigres asiáticos, grupo formado inicialmente por Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul. Essa denominação provém do fato de esses países terem apresentado rápido crescimento industrial e desenvolvimento social e alcançado influência no mercado mundial após a década de 1980, em decorrência de seu alinhamento com a economia do Japão e do Ocidente. Sobre a população e a economia, o país arquipélago de tradições milenares tem apenas 378 mil quilômetros quadrados de extensão. É constituído de milhares de ilhas, entre as quais se destacam Honshu, Hokkaido, Ryushu e Shikoku. O país sobressai pela longevidade de sua população, pelos altos índices socioeconômicos e pelo desenvolvimento de tecnologia de ponta. É um dos países mais populosos do mundo, com 126,8 milhões de habitantes, isso em 2018. Com certeza esse número já variou. Apresenta alta densidade demográfica. Aqui nós temos um mapa do Japão, também conhecido como Terra do Sol Nascente. Então, a população japonesa é predominantemente urbana. 94% da população vive nas cidades. Lembrando que no ranking das maiores metrópoles do mundo, no número de 15 metrópoles estão no continente asiático. E Tóquio é a número 1 desse ranking, É a cidade de maior aglomeração mundial, que é a capital do Japão. Aí vem também Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo, Kobe, Kyoto e Fukuoka. A concentração populacional em grandes áreas urbanas dificulta a solução por parte do governo do problema de espaço para moradia e trabalho. Tem que ser tudo muito apertadinho, Porque o país tem uma extensão territorial pequena. Então, a população japonesa apresenta queda constante na taxa de natalidade e elevada expectativa de vida, Cerca de 85 a mais anos as pessoas vivem. Com a alta longevidade, aumenta a necessidade de destinação de verbas públicas pelo governo. Há um número cada vez maior de aposentadorias. O alto nível educacional da população, a maior inserção da mulher no mercado de trabalho e a formação de uma sociedade informatizada e altamente competitiva contribuíram para a queda das taxas de natalidade. Uma das consequências da queda do crescimento vegetativo é a carência de mão de obra. Com isso, muitos imigrantes foram para o Japão em busca de emprego e melhores salários, incluindo brasileiros descendentes de japoneses, num movimento que teve início na década de 80 e persiste até os dias atuais. Então, atividade agrícola. Como o país não tem muito espaço, então eles tiveram que desenvolver algumas técnicas. O Japão enfrenta enorme desafio
entre os quais inclui o relevo montanhoso, com vários vulcões ativos e a pequena extensão territorial, fatores que dificultam a produção e consequentemente o abastecimento alimentar da população. Isso leva o país a recorrer à importação de alimentos. Para suprir o abastecimento alimentar, os japoneses têm investido em recursos tecnológicos e técnicas agrícolas modernas, como por exemplo as fábricas de verdura. Como é que acontece? Eles fazem toda uma preparação, separa lá o espaço e por meio da técnica de hidropônica, eles colocam os nutrientes na água e assim as verduras, por meio da luz artificial, elas se reproduzem, elas produzem. E cada vez mais mecanizada, essa agricultura, eles obtêm alta produtividade com boa qualidade. Os principais produtos da agricultura japonesa são o arroz, o trigo e o chá verde. Na atividade industrial, que se concentra na força econômica do Japão, o governo busca aliar valores tradicionais aos processos industriais do Ocidente, investindo maciçamente na criação da infraestrutura necessária às grandes indústrias. O Japão está entre os mais importantes produtores mundiais em quase todos os ramos industriais, seja siderúrgico, automobilístico, eletroeletrônico, naval e têxtil. Em relação ao poderio militar e as relações exteriores, o Japão tem grande poderio militar, grandes investimentos têm sido feitos com o objetivo de modernizar as forças armadas, destinadas à construção de mísseis capazes de interceptar armas ofensivas de longo alcance, bem como a compra de equipamentos como navios e aviões militares. O Japão realiza operações de treinamento em conjunto com a Coreia do Sul. Nos últimos anos, os testes nucleares e o lançamento de mísseis balísticos efetuado pela Coreia do Norte têm preocupado as autoridades japonesas. As Forças Armadas do Japão também temem as ações militares da vizinha China, pois os dois países mantêm uma disputa territorial no Mar da China Oriental. A Constituição japonesa limita o uso da Força Armada em conflitos internacionais. Então, os tigres asiáticos. Na década de 80, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul receberam essa denominação de tigres asiáticos. Já vimos que foi mediante o desenvolvimento socioeconômico, com o auxílio do Japão e também da economia do Ocidente. Essa proteção se concretizou na forma de pesados impostos sobre os produtos importados e implantação de estratégias para atrair investimentos estrangeiros. O governo desse país empenharam-se na qualificação de mão de obra, ainda que é barata, no incentivo da exportação e na melhoria da distribuição de renda. E existe também o grupo, os tigres asiáticos de segunda geração, que é formado por Indonésia, Filipinas, Tailândia e Vietnã. Então, a Singapura. A partir de 1980, Singapura entrou em uma fase de grande crescimento econômico, firmando-se como centro financeiro e de indústria de alta tecnologia. As principais atividades econômicas do país se concentram nos serviços portuários e bancários, no turismo e na indústria química e de equipamentos eletroeletrônicos. A população de Singapura é de grande maioria de origem chinesa, cerca de 74,3%, também a influência de malaios, indianos, britânicos e japoneses, em minoria. O país conseguiu integrar-se aos circuitos globalizados e desenvolveu políticas internas marcadas por investimento em inovações tecnológicas que visam atrair capitais estrangeiros. O padrão de vida lá é super alto. Hong Kong. Hong Kong, gente, é um território chinês, que foi dominado pelos britânicos. Só que aí, quando ele foi devolvido à China, sob um acordo de que, num período de 50 anos, ele teria que ter um governo próprio, independente, sem interferência de nenhum outro país. Esse foi um dos acordos firmados entre esses dois países. O relevo montanhoso e a escassez de água dificultam o desenvolvimento da agricultura. A indústria é bastante diversificada, voltada para exportação, sobretudo de bens de consumo, de roupas, relógios, calculadoras e outros. Hong Kong é um dos maiores centros financeiros e de serviços do mundo, concentrando grande quantidade de bancos, seguradoras e companhias de exportações e importações. Taiwan também foi um território que pertenceu aos chineses e aí, em conflito com o Japão, hoje, Taiwan, ela é um país capitalista com influência da China, que é socialista, mas porém independente. Atualmente, eles vivem às voltas em questão de reunificação com a China continental.
Só que o governo taiwanês estabeleceu as comunicações marítimas, liberou o comércio de transportes passageiros entre algumas ilhas do continente, mas recusa a proposta chinesa de um país e dois sistemas, ou seja, integrar-se à China popular, que é socialista, e manter o seu sistema econômico capitalista. Então, ela permanece, né, um país capitalista. A Coreia do Sul, também por conta do relevo montanhoso, né, há uma grande dificuldade de desenvolver a sua agricultura e de abastecer, né, alimentos à população. Então, a atividade industrial é fundamental para a economia desse país, com destaque para o setor de telecomunicações e também para a produção de automóveis e eletroeletrônicos. O desenvolvimento sul-coreano decorre do modelo econômico que tornou o país uma plataforma de exportação, como tem ocorrido com os demais países dos tigres asiáticos. Na base desse desenvolvimento, houve uma significativa liberação de comércio externo e a diminuição dos investimentos sociais do governo. Então, a crise mundial que houve em 1997 fez com que o país perdesse algumas empresas estatais, né? Só que eles desenvolveram planos, medidas de ajuste estrutural e assim, a partir de 1998, eles conseguiram restabelecer, né, o seu crescimento econômico com investimentos em educação, infraestrutura, ciência e tecnologia. Vamos lá, o desafio de hoje. O que é que vocês vão fazer, gente? Está aqui 4 afirmativas, vocês vão apenas indicar qual é o país do tigre asiático, ok? Tchau, tchau e boa aprendizagem.